Vamos lá ao nosso primeiro exercício de regra de 3 composta. A diferença básica entre um exercício de regra de 3 simples e um de composta é que nos exercícios de regra de 3 composta nós vamos ter, na verdade, mais do que duas grandezas envolvidas. Então, é preciso estar atento a isso, tá? E lógico que em termos de estratégia de resolução se assemelha, mas não é exatamente igual. Nós temos algumas diferenças de resolução. Então, vamos lá ao exercício. Um automóvel percorre a 80 km por hora uma distância de 400 km em 5 horas. Se o automóvel viajar a 100 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá 700 km? Bem, as grandezas envolvidas, uma velocidade em km por hora, a distância percorrida em quilômetros e o tempo gasto em horas. Temos três grandezas, por isso, nesse caso, nós temos a regra de 3 composta. Então, as informações dadas, que é uma velocidade de 80 km por hora, um carro percorre 400 km de distância num tempo de 5 horas. Se o automóvel viajar a 100 km por hora, variando essa velocidade para 100, eu quero saber em quanto tempo, então nossa variável, nossa incógnita do problema está lá no tempo, ele vai percorrer a distância de 700 km. Bem, na mesma estratégia por enquanto, vou adotar sempre na minha grandeza desconhecida a seta para baixo para analisar cada uma das grandezas em relação a essa grandeza desconhecida, o tipo de grandeza que está sendo levado em consideração no problema. Então, primeiro, analisando a velocidade com o tempo. Atenção que agora a análise é feita de forma individual. Então, nós vamos desconsiderar a grandeza distância e analisarmos apenas a velocidade com o tempo. Percorrendo uma certa distância, a 80 km por hora, gasta-se 5 horas. Se eu aumento a minha velocidade para 100, por exemplo, o tempo gasto será menor. Com o aumento de velocidade, eu percorro uma mesma distância num tempo menor. Então, aumentando a velocidade, o tempo diminui, essas grandezas são inversamente proporcionais. Para isso, para eu me recordar, me lembrar, eu vou colocar minha seta de forma invertida em relação à grandeza do x. Analisando agora a grandeza distância em relação ao tempo. Então, nós não vamos analisar a interferência da velocidade nessas duas grandezas. Vamos analisar apenas a distância com o tempo. Para percorrer 400 km de distância, gasta-se 5 horas. Para percorrer uma distância maior, vai se gastar mais tempo. Então, nesse caso, distância e tempo são grandezas do tipo diretamente proporcionais. E aí, mantendo a seta na mesma direção para nos lembrarmos de que a análise feita nos levou à conclusão da grandeza ser diretamente proporcional. E agora montamos a proporção com todas essas grandezas. O que é importante? A grandeza que tem a sua incógnita ficará isolada na proporção e as outras grandezas serão todas colocadas em forma de produto, tá? Porque isso é uma propriedade. Se uma grandeza mantém relação de proporcionalidade com outras, ela mantém a relação de proporcionalidade com o produto dessas outras também. Mas, lógico, respeitando o tipo de grandeza. Então, agora, as grandezas que são do tipo diretamente proporcionais vão permanecer na mesma razão colocada, ou seja, a distância que era diretamente proporcional vai permanecer como 400 sobre 700 e será multiplicada pela outra razão, só que a outra, como é inversamente proporcional, ela entrará no cálculo de forma inversa, 100 sobre 80. E agora resolvemos a proporção. Como nós temos um produto no segundo membro dessa equação, a gente pode resolver esse produto todo, simplificar tudo que for possível, para depois sim fazer a propriedade das proporções. Eu gosto de fazer as simplificações antes para facilitar os cálculos. Aqui dá para simplificar por 100, né, o 400 e o 700. O 100 com o 80, se eu dividir por 10, já elimina um zero de cada termo e ainda dá para fazer algumas outras simplificações. Por exemplo, o 4 com o 80 pode ser simplificado. Se eu dividir aqui por 4, vai ficar 1. Se eu dividir aqui por 4, vai ficar 2. Ainda temos o 10 com o 2. Se eu simplificar esse 10 por 2, vai ficar 5. E esse 2 dividido por 2 fica 1. De tal forma que, no final das contas, vamos organizar isso aqui, como se fosse limpar, né? Vamos deixar o que sobrou dessas operações todas, dessas simplificações todas. A primeira fração está do mesmo jeito. No segundo membro sobrou 1 vezes 5. Isso aqui é um 5. Ficou tão esquisito esse 5.
arrumar aqui, joia. Então, sobrou 1 vezes 5 no numerador do segundo membro. E no denominador sobrou 7 vezes 1. 7. Nós tínhamos um 7 de cá multiplicado por 1. Ou seja, eu quero agora essa igualdade. Ficou tão óbvio, pronta a resposta, né? Porque a primeira fração só vai ser igual à segunda fração se esse x for 7. Mas podemos até aplicar a propriedade fundamental aqui. Mas é tão óbvio que aqui o x será 7. E 7 era unidade de tempo. São 7 horas o tempo gasto para percorrer, então, aquelas 700 km de distância, usando agora uma velocidade de 100 km por hora. Nosso segundo exercício, temos que, em 8 horas, 20 carretas descarregam 160 metros cúbicos de pedras. Se aumentarmos 5 caminhões com a mesma eficiência, em quanto tempo é necessário descarregar 125 metros cúbicos desse material? Vamos lá. As grandezas do problema. Nós temos as carretas que vão trabalhar, nós temos a quantidade de pedras em metros cúbicos a serem descarregadas e o tempo gasto para esse determinado trabalho ocorrer. Então, o nosso tempo está em horas, o número de carretas e os metros cúbicos de pedra. A quantidade aqui está em metros cúbicos. Então, em 8 horas, 20 carretas descarregam 160 metros cúbicos de pedra. Se aumentarmos 5 caminhões, então, as carretas que eram de 20 vão passar para 25. Em quanto tempo? Então, nossa grandeza incógnita está aqui no tempo x. Vai ser possível descarregar 125 metros cúbicos desse material. A seta indicando a grandeza x, para que a gente tenha uma referência de comparação entre as outras todas. E agora vamos comparar uma de cada vez. Se eu tenho 20 carretas para fazer um certo trabalho em 8 horas, quando eu tiver mais carretas trabalhando, elas vão fazer aquele mesmo trabalho em menos tempo. Que é o óbvio, né? Vai ter mais carretas trabalhando, gastará menos tempo. Então, essas grandezas, carretas e tempo, são grandezas inversamente proporcionais, colocando a seta invertida para lembrar na hora de montar a nossa proporção. Analisando os metros cúbicos e o tempo. Para nós descarregarmos 160 metros cúbicos de pedra, são gastos 8 horas. Mas para descarregarmos menos pedra, 125 metros cúbicos, será gasto menos tempo. Menos material para ser despejado, vai gastar menos tempo. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, sendo diretamente proporcionais, eu vou colocar a seta virada para a mesma direção. Para lembrarmos que agora, ao montar a nossa proporção, isso aqui ficará 8 sobre x. Isso é proporcional ao produto das outras razões, respeitando os tipos de grandezas. Como a grandeza carreta é inversamente proporcional, nós vamos montar a fração das carretas de forma inversa, para multiplicar com a grandeza metros cúbicos, que está de forma direta, então mantendo 160 sobre 125. E aqui eu vou também fazer as simplificações possíveis, para ganhar tempo de resolução. Por exemplo, 25 com 125 podem ser simplificados por 25, que vai ficar 1 e aqui ficam 5. O máximo possível que puder ser simplificado, você já ganha tempo. Aqui, o 20 com o 160, se eu dividir por 20, vai dar 1, e aqui dividindo por 20 ficam 8. E aí, a gente ajeitando, né, arrumando essa proporção, depois de todas as simplificações feitas, eu teria 8 está para x, no segundo membro sobrou 1 vezes 8, 8, 1 vezes 5, 5. De novo, como no exercício anterior, você fez todas as simplificações possíveis e a resposta já saiu de forma imediata. Por quê? Essas duas frações só vão ser iguais se o x for 5. 5 era a unidade de tempo, ou seja, vão ser gastos 5 horas para aqueles 25 caminhões descarregarem a 125 metros cúbicos de pedra. Nosso próximo exercício. Para abrir uma trincheira de 50 metros de comprimento e 2 metros de profundidade, 10 soldados gastaram 6 dias. Quantos soldados abrirão uma trincheira com 80 metros de comprimento, com 3 metros de profundidade em 9 dias? Grandezas. O comprimento da trincheira, a profundidade da trincheira, o número de soldados e o número de dias. Então, colocando as grandezas aqui, ó, o comprimento em metros,
a profundidade em metros, o número de soldados e o número de dias para se fazer o determinado serviço. Então, 50 metros de comprimento por 2 metros de profundidade, eu preciso de 10 soldados trabalhando durante 6 dias. Quantos soldados? Então, nossa incógnita está aqui, nos soldados. Vão abrir uma trincheira com 80 metros de comprimento, com 3 metros de profundidade, se eles podem gastar 9 dias. Então, analisando as grandezas, todas em relação à grandeza que está com a incógnita do problema. Uma de cada vez. Comprimento com os soldados. Então, nós temos que, para abrir uma trincheira de 50 metros de comprimento, eu preciso de 10 soldados. Se eu tiver que fazer uma trincheira mais comprida, com maior comprimento, eu vou precisar de mais gente trabalhando. Então, as grandezas aqui são do tipo diretamente proporcionais, mantendo a seta para nos lembrarmos. A minha trincheira, se ela tiver 2 metros de profundidade, eu preciso de 10 soldados trabalhando para fazer esse trabalho. Se eu quiser uma trincheira mais profunda, com maior profundidade, eu vou precisar de mais gente trabalhando. Então, de novo, aumentando a profundidade, vão aumentar os soldados, essas grandezas são do tipo diretamente proporcionais, seta para baixo para nos lembrarmos. E analisando os dias e os soldados. Para fazer um trabalho com 10 soldados, são despendidos 6 dias de atividade. Se eu posso fazer esse meu trabalho em mais dias, isso significa que eu posso colocar menos pessoas trabalhando. Se eu tenho um prazo mais flexível, podem-se trabalhar menos pessoas por dia. Então, nós vamos inverter, porque essas grandezas vão ser do tipo inversamente proporcionais, todas relacionadas à mesma grandeza que tem a nossa incógnita, mas cada uma analisada individualmente. E agora montamos a nossa proporção. O 10 está para o x, assim como o comprimento é diretamente proporcional, nós mantemos a proporção. A profundidade diretamente proporcional e o número de dias era inversamente proporcional. Então, nós invertemos essa fração de 6 para 9 para 9 sextos. E agora, fazendo as simplificações possíveis. Aqui eu posso o 5 com o 8, o 50 com o 80, né? Simplificar o 10. Ainda nos resta aqui, por exemplo, deixa eu trocar a cor. O 3 com o 9. Se eu simplificar por 3, fica 1. Se eu simplificar aqui por 3, fica 3. Podemos ainda simplificar o 3 que restou aqui com o 6. Se eu dividir esse 3 por 3, vai ficar 1. E esse 6 dividido por 3, resta 2. E ainda temos mais um número par. Bom, podemos esse 2 com esse 2 que sobrou aqui. Deixa eu trocar a cor de novo, colocar um amarelo. Esse 2 com esse 2, se eles forem simplificados, resta 1 e 1. Final das contas, o que é que sobrou aqui? Arrumando, então, a nossa proporção no final. Segundo membro, sobrou 5 vezes 1 vezes 1, 5. No denominador, 8 vezes 1 vezes 1, isso dá 8. Então, agora nós aplicamos a propriedade fundamental só nesse restante. Isso fica 5 vezes o x, que é igual a 8 vezes 10. E o x vai ser 8 vezes 10 dividido por 5. Simplificando o 5 com o 10, restam 2. Então, o nosso x vai ficar 16. Como o x era o número de soldados, eu preciso, então, de 16 soldados para executar aquela nova trincheira naquelas novas dimensões durante um prazo de 9 dias. Tá? Seria interessante observar também aqui, ó, aquela relação que dá para se observar, que o 10 é o dobro de 5. Então, no denominador, você deveria ter essa mesma relação, que o x deve manter a relação de dobro em relação ao 8. 2 vezes 8 é 16, daria direto a sua resposta. No nosso último exercício aí de regra de 3 compostas, vamos lá. Foram contratados 20 caminhões idênticos para descarregar 480 metros cúbicos de areia, e esses caminhões conseguiriam fazer isso em 8 horas. Ocorre que o engenheiro da obra, após 3 horas de operação, apresentou mais 5 caminhões idênticos aos demais. Quantas horas ainda serão necessárias para concluir esse serviço? É um exercício de grandezas, diretamente e inversamente proporcionais, nós vamos analisar, mas ele tem um detalhe diferente porque ele muda a história no decorrer das coisas, né? Existe uma certa quantidade de máquinas trabalhando e depois isso vai mudar ao longo do processo.
Então, vamos lá por etapas no problema. Primeiro, as grandezas envolvidas. Nós temos número de caminhões, uma quantidade de areia em metros cúbicos, vamos colocar aqui metros cúbicos de areia, e o tempo que se gasta para fazer isso, em horas. Então, são 3 grandezas envolvidas no problema, por isso uma regra de 3 composta. 20 caminhões descarregam 480 metros cúbicos de areia em 8 horas. Ocorre que o engenheiro, após 3 horas de operação, apresentou mais 5 caminhões idênticos. O que acontece então? Depois de um tempo de execução, né, durante 3 horas, essas máquinas trabalharam. E o que aconteceu? Depois disso, vai haver uma alteração na quantidade de caminhões, porque vão ter mais 5 caminhões. Então, nós temos que dividir o problema no antes e no depois. O que aconteceu antes dessa mudança da quantidade de caminhões e o que vai acontecer depois, tá? Para a gente tentar chegar na resposta final. Então, antes, a gente tinha 20 caminhões trabalhando para descarregar 480 metros cúbicos num tempo previsto de 8 horas. Como isso aconteceu durante 3 horas, nós vamos analisar durante essas 3 horas o que foi que aconteceu. Num tempo de 3 horas, quanto foi que foi descarregado dessa areia total que se precisava. Lógico que a quantidade de caminhões aqui é a mesma, porque aqui não teve alteração. Então, para fazer essa primeira parte do exercício, você não precisa nem considerar essa quantidade de caminhões, porque, na verdade, no cálculo da regra de 3, a gente leva em consideração apenas as grandezas que estão apresentando variação, porque aquilo que não está variando não vai interferir no resultado do problema. Então, a primeira etapa dá para ser resolvida apenas considerando essas 2 grandezas. Bom, então vamos analisar o que acontece nessas 3 primeiras horas. Para descarregar 480 metros cúbicos, eu gasto 8 horas. E menos tempo que isso, lógico que foi descarregado menos quantidade. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Nós vamos resolver isso aqui de forma independente, só inicialmente considerando isso. Se são diretamente, mantém-se as proporções. Aqui, multiplicando, 8 vezes o x é igual a 3 vezes o 480. Então, o x vai ser 3 vezes o 480 dividido por 8. Simplificando, né? Dividindo por 8 aqui vai dar 1. E 480 dividido por 8, se eu pensar no 48 por 8, dá 6. Só que tem um zero a mais, então isso dá 60. Ou seja, o nosso x aqui, 3 vezes 6, 18, são 180 metros cúbicos. Isso é o que já foi despejado de areia nas 3 primeiras horas. Ou seja, de agora para frente é um novo problema. Eu não vou mais usar essa quantidade de areia, já foi despejada. Nós temos que considerar agora o para frente. O que vai acontecer para frente? A gente tinha a mesma relação, aquela proporção dada inicial permanece. 20 caminhões descarregariam 480 metros cúbicos de areia num tempo de 8 horas. Só que agora nós não temos mais 20 caminhões apenas, nós vamos ter 25 caminhões para descarregar não mais os 480 metros cúbicos de areia, porque 180 metros cúbicos de areia já foram descarregados. Então, agora nós temos dos 480 que descontar esses 180, ou seja, nessa segunda etapa, são apenas 300 metros cúbicos de areia que vão ter que ser despejados. Então, agora, os 25 caminhões vão trabalhar para descarregar os 300 metros cúbicos. E eu quero saber quanto tempo vai se levar para se executar essa segunda etapa. Porque a pergunta é quantas horas ainda vão ser necessárias para concluir. Ou seja, depois dessa primeira etapa, daquelas 3 horas dos caminhões já descarregando o material, quanto ainda vai se precisar, ou seja, nessa segunda etapa. Então, analisando as grandezas, eu não escrevi tudo de novo aqui, mas são as mesmas anteriores. 20 caminhões, 8 horas de trabalho. Se eu tiver mais caminhões trabalhando, eu vou executar esse trabalho em menos tempo. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Mais caminhões fazem o mesmo trabalho em menos tempo. Para descarregar os 480 metros cúbicos, eu levo 8 horas. Se eu tiver que descarregar menos quantidade, eu vou gastar menos tempo. Essas grandezas são diretamente proporcionais. E agora, montando a proporção entre essas grandezas, que agora sim é uma regra de 3 composta, eu teria 8 para x. A grandeza dos caminhões, que está inversamente, vai ser invertida 25 para 20.
A grandeza dos metros cúbicos que está de forma direta se permanece, mantém-se, 480 para 300. E nós vamos fazer todas as simplificações possíveis aqui. Então, já vou tirar um zero de cá, um zero de cá. O 25 com o 20 eu posso simplificar por 5. Isso vai ficar 5 e dividindo por 5 aqui vai dar 4. Nós temos agora ainda um 4 e esse 48, dividindo aqui por 4 vai ficar 1 e o 48 por 4 dá 12. E ainda pode ser simplificado esse 5 com o 30. Dividindo 5 por 1 vai dar, por 5, né? Desculpa, 5 por 5 dá 1. E o 30 dividindo por 5 vai ficar 6. Final das contas, sobrou 8 para x. E no numerador, 1 vezes 12. Ainda tinha mais uma simplificação que eu não percebi. Agora que eu percebi, mas tudo bem. E 1 vezes 6, 6. E aqui a gente aplica a propriedade fundamental. O que eu disse é que poderia ter simplificado ainda o 12 com o 6. Ficaria mais simples ainda a resposta. Mas tudo bem. Aqui vai ficar 12 vezes o x, que é igual a 6 vezes o 8. 6 vezes 8 é 48. Então, eu vou ter que 12x é 48. O x aqui, eu passo 12 dividindo, vão dar 4 horas, porque o meu x era tempo em horas que eu precisava trabalhar ainda mais para cumprir essa segunda etapa, que agora eu tinha uma alteração na quantidade de caminhões. Então, a resposta é, eu preciso de mais 4 horas para trabalhar. Certinho? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.